Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 23 de fevereiro. O plenário do Supremo valida a lei que criou o programa Bolsa Aluguel do Estado do Amapá, mas decide que não é possível fixar prazo para a regulamentação da norma. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Vamos aos demais. Presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, lembra os 132 anos da promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil e da instalação do STF. Plenário do Supremo derruba a Lei do Espírito Santo, que limita a idade de 50 anos para ingresso na carreira de juiz de direito. E ainda, tragédias provocadas pelas chuvas leva a Tribunal de Justiça de São Paulo a suspender prazos processuais que tramitam em 6 comarcas do litoral norte do estado. O plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que a criação do programa Bolsa Aluguel do Estado do Amapá é constitucional, mas decidiu que não é possível fixar prazo para a regulamentação dessa lei. Repórter Marta Ferreira. O julgamento havia começado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico. A ação foi proposta pelo governador do Amapá. Ele questionava uma lei estadual de 2011 de iniciativa parlamentar que autorizava o Poder Executivo a instituir o programa Bolsa Aluguel no Estado. O benefício é destinado a famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos. O governador do Amapá alegava invasão de competência legislativa, uma vez que a norma gera despesas e interfere na organização do Executivo Estadual, além de vincular indevidamente o benefício ao salário mínimo. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. No voto apresentado no primeiro dia de julgamento, ele destacou que não há que se falar em ofensa à separação dos poderes. A atuação do legislador amapaense está de acordo com sua função constitucional, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la nos limites de sua competência. Assim, votou pela validade da lei por entender que a norma estabelece requisitos para garantir o direito à moradia previsto na Constituição. Da leitura da lei amapaense, conclui-se ser possível depreender que a Assembleia Legislativa se limitou a estabelecer requisitos para garantir o direito ao subsídio de aluguel a pessoas em condições de vulnerabilidade. A norma, pois, vai ao encontro do direito social à moradia, que é previsto no artigo 6º da Constituição da República. Ou seja, em outras palavras, não se trata sequer de adentrar ao debate sobre o reconhecimento do direito, porque esse é um direito que está na Constituição. A divergência foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes. Segundo ele, a fixação de prazo específico de 90 dias ao Executivo para regulamentar a lei viola o princípio da separação de poderes, independentemente da finalidade da norma. Eu estou nesse ponto divergindo do relator, claro que em parte bem reduzida, de modo a declarar a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 90 dias contida no artigo 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá. Eu tive o cuidado, até, presidente, de verificar se o programa já estava instituído por ato regulamentar do Executivo. O programa já está completamente instituído. De modo que o que nós estamos a discutir aqui é a questão em tese. Isto não tem repercussão sobre o caso que está, ou nenhum reflexo sobre os direitos sociais que estão devidamente assegurados. Esse entendimento foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Na retomada do julgamento, a ministra Carmen Lúcia também seguiu o voto divergente. Assim, o plenário considerou que a criação do programa Bolsa Aluguel do Estado do Amapá é constitucional, mas decidiu que não é possível o Legislativo fixar prazo para o Executivo regulamentar esse tipo de lei.
A sessão plenária do STF terminou há pouco. Vamos começar com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou e tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o plenário julgou um conjunto de recursos que questionavam uma decisão do Supremo de 2017 que entendeu que os estados podem editar normas que proíbam o uso do amianto. Todos os pedidos foram negados. Hoje também, o plenário retomou o julgamento da ação que trata da obtenção de dados de internet de usuários de internet de provedores no exterior. O plenário confirmou a constitucionalidade do acordo firmado entre o Brasil e os Estados Unidos e diz que deve ser dado prioridade às normas do Marco Civil da Internet, que permite a obtenção de informações por autoridades brasileiras por requisição direta. William. Obrigado pelas informações, Marta. Ainda na sessão, a presidente do Supremo falou sobre os 132 anos da promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil e da instalação do STF. A ministra Rosa Weber também destacou a atuação da Corte mesmo após os ataques do dia 8 de janeiro. Nas atuais circunstâncias, a evocação do passado joga luzes sobre o presente e fomenta a confiança no futuro, pelo exemplo de sucesso na superação dos obstáculos que a rememoração de antigas dificuldades faculta. Assim como o Supremo Tribunal Federal dos primeiros anos não permitiu que carências iniciais de estrutura o tolhessem, na missão confiada pela Constituição de 1891, hoje demonstramos, neste plenário reconstruído depois do vandalismo de 8 de janeiro último, o dia da infâmia, que ataques contra a estrutura física dessa Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição constitucional nos termos comandados pela Constituição Cidadã de 1988. Também no plenário, os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski falaram sobre a tragédia no litoral norte paulista, que até agora resultou na morte de 49 pessoas. Dias Toffoli sugeriu que casos como esse sejam incluídos no Observatório Nacional sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão. O Ministério Público havia já alertado em 2019 sobre essa ocupação irregular. Aliás, toda aquela ocupação foi irregular. O ministro Fachin, quando se abriu a Rio Santos, no final da década de 60 e década de 70, os caiçaras ainda estavam lá. Essa que é uma das rodovias mais lindas do mundo, não só do Brasil, a Rio Santos. Eles foram expulsos para os morros, mas eles entendiam dos morros. Hoje não, com a urbanização desenfreada, sem cumprir as normas ambientais e as normas de ocupação do solo urbano devidamente, essas tragédias se repetem. Eu penso, e o papel do Judiciário nessa época, e o CNJ, junto com o CNMP, tem um papel muito grande de coordenação. Então, fica aqui essa sugestão. Eu também, ser paulista, eu faço questão aqui de me solidarizar com as vítimas e todos os seus familiares desse desastre ambiental, verdade, ocorrido em todo o litoral norte do estado de São Paulo. E mais do que isso, presidente, mais do que me solidarizar, eu também, por um lado, gostaria de parabenizar o pleno funcionamento da democracia e dos entes federativos que esse desastre pôde demonstrar a necessidade da atuação conjunta, em que pese todo o horror que vem ocorrendo no litoral norte, houve um esforço conjunto dos três entes federativos, do presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas, e do prefeito de São Sebastião, que foi o município mais afetado, o prefeito Felipe
Augusto, apesar das diferenças ideológicas, as diferenças partidárias, mostraram que o interesse público é o que interessa, a vida, a sobrevivência das pessoas. Então, também gostaria de deixar aqui esse destaque importante dessa atuação conjunta dos 3 entes federativos. Senhora Presidente, primeiramente cumprimento-a pela alocução inicial que fez, lembrando os fatos históricos que deram origem à primeira Constituição republicana, ao nosso Supremo Tribunal Federal, e ressaltando a resiliência da Corte no enfrentamento dos atos antidemocráticos. Quero também fazer minhas as palavras agora, como paulista, proferidas pelo ministro Dias Toffoli e pelo ministro Alexandre de Moraes, me solidarizando com as vítimas das enchentes no litoral norte de São Paulo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu hoje e amanhã os prazos de processo que tramitam nas comarcas de Bertioga, Guarujá, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião, as cidades mais afetadas pelas chuvas no último fim de semana. Também foi adotado o regime temporário de teletrabalho para magistrados e servidores. A seguir, Supremo derruba a lei do Espírito Santo que limita a idade de 50 anos para ingresso na carreira de juiz de direito. A gente volta já. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou o encerramento de 3 ações contra o presidente Lula. O ministro considerou a impossibilidade do uso de provas nulas. As informações com Anderson Arcoverde. As ações estavam suspensas no Supremo Tribunal Federal por decisões provisórias. Elas tratavam de supostas irregularidades na compra da sede e em doações ao Instituto Lula e de suspeitas de tráfico de influência na compra de caças suecos durante o governo Dilma Rousseff. As informações para o Ministério Público foram repassadas pela construtora Odebrecht em acordo de leniência, mas as provas foram consideradas nulas pela segunda turma do STF. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, as acusações se baseiam em provas contaminadas, o que demonstra a ausência de justa causa para o prosseguimento das ações. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, invalidou uma lei do Espírito Santo que estabelecia critério de idade para ingresso na carreira de juiz de direito. De acordo com o plenário, a matéria não está submetida à autonomia dos estados ou dos tribunais. Renato Rosa. A ação foi da Procuradoria-Geral da República. A Lei do Espírito Santo coloca limite de 25 a 50 anos de idade para ingresso na magistratura do Estado. Para a PGR, a norma violou a Constituição, que proíbe critério diferenciado para admissão no serviço público, por motivos de idade, sexo, cor ou estado civil, quando a natureza do cargo não exigir. A PGR também alegou que a norma estadual, ao restringir o acesso ao cargo de juiz de direito a candidatos acima de 50 anos, não respeita o princípio da isonomia ou igualdade, em razão do trabalho dos magistrados ter natureza essencialmente intelectual. Por isso, não há motivos que justifiquem a imposição desse limite. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o STF firmou entendimento no sentido de que até a chegada da lei complementar, prevista no artigo da Constituição de 88, seguem os requisitos previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, de 1979. Por isso, segundo o ministro, não há como afirmar que tal matéria está submetida à autonomia federativa ou dos tribunais. Ao mesmo tempo, o relator ponderou: na hipótese dos autos, penso que, de fato, a eficácia do acórdão deve ser modulada. Isso porque o dispositivo questionado está em vigor há mais de 20 anos. De modo que diversos candidatos se submeteram a concurso público e inscrições definitivas foram deferidas ou indeferidas nos termos do artigo agora declarado inconstitucional. Por isso, entendo que razões de segurança jurídica recomendam que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos ex nunc, mantidos os atos administrativos praticados com base na lei impugnada até a publicação da ata de julgamento deste processo. Por unanimidade, o colegiado seguiu o voto do relator.
O plenário do TSE manteve, por unanimidade, decisão do TRE de São Paulo e absolveu Isael Domingues, reeleito em 2020 prefeito de Pindamonhangaba, da acusação de abuso de poder político. O candidato derrotado nas eleições pedia a cassação do diploma de Isael, alegando suposta irregularidade na distribuição de chips de telefonia a estudantes da rede pública na pandemia da Covid-19. Mas a Justiça Eleitoral entendeu que a iniciativa foi motivada pela suspensão das aulas presenciais durante a crise sanitária. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Carlos Orbach. Não se vislumbrou desvio de finalidade ou uso promocional proveniente do fornecimento de chips de internet a 10.144 alunos e a 701 professores da rede pública de ensino. Haja vista o estado de calamidade pública derivado da pandemia causada pela Covid-19, que impôs, abre aspas, como uma das medidas de contenção à disseminação dos vírus, a suspensão das aulas presenciais e a prestação de serviço de ensino na modalidade de distância, de maneira que o interesse público na manutenção do ensino aos alunos da rede pública justifica a distribuição de chips de internet aos alunos que não dispunham dessa tecnologia. O Ministério Público Federal ajuizou a ação para que a União e o INSS adotem em 30 dias as providências necessárias para a lotação de perito médico federal na agência de Poções, na Bahia. Madeleine Machado tem as informações. Informações repassadas ao MPF indicam que a agência do INSS em Poções deixou de realizar agendamento de perícias médicas desde janeiro do ano passado, obrigando os usuários a se deslocarem para o município de Vitória da Conquista em busca do atendimento. Além de Poções, a agência da Previdência Local também atende outras 7 cidades. O procurador da República, André Sampaio Viana, explica na ação que o deslocamento por rodovias federais, o alto custo da passagem intermunicipal e o valor das despesas inerentes à viagem dificultam o acesso ao serviço, tornando mais penoso a população usuária necessitada, composta por idosos, pessoas com deficiência, enfermos e crianças. Sobre o assunto, o INSS informou ao MPF que a decisão de suspender o serviço de perícia médica na agência de Poções se deu depois de uma análise conjunta da Subsecretaria de Perícia Médica Federal e do Ministério do Trabalho e Previdência. O MPF destaca que benefícios como o auxílio acidente, o auxílio doença, aposentadoria por invalidez, o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ou idosa e a pensão por morte vitalícia ao dependente inválido dependem da realização da perícia médica. Esses benefícios têm caráter alimentar, pois asseguram o mínimo existencial, resguardando a dignidade de vulneráveis. A ação civil pública tramita na 2ª Vara Federal em Vitória da Conquista. No próximo bloco, a AGU assina acordo para fortalecer o cadastro único e facilitar o acesso de pessoas vulneráveis a programas sociais do governo. Voltamos em instantes. No Pará, a Polícia Federal prendeu 3 pessoas e apreendeu uma embarcação com 350 caixas de cigarro contrabandeado. A interceptação ocorreu na entrada da Baía de Guajará-Mirim, próximo ao município de Ponta de Pedras, no Marajó, no estado do Pará. Os outros 3 tripulantes foram autuados em flagrante por contrabando. O barco clandestino e a mercadoria falsificada foram levados à alfândega do Porto de Belém para laudo da Receita Federal. A embarcação saiu do município de Abaetetuba, recebeu a mercadoria de um navio em alto mar, sendo abordada pela PF no caminho de volta. Segundo a polícia, o cigarro contrabandeado tem provável origem em Paramaribo, no Suriname. O engenheiro de São Paulo vai ser indenizado por ter sido mantido como responsável técnico da empresa que ele trabalhava, mesmo depois de demitido. A decisão é da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Evelyn Araújo. O engenheiro relatou no processo que, mesmo depois da demissão, a Companhia de Limpeza Urbana não deu baixa da responsabilidade técnica designada a ele junto ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. O profissional alegou ainda que a demora de mais de 15 meses em providenciar a alteração o impediu de fazer a inscrição da própria empresa no Conselho. Por este motivo, pediu na Justiça
Justiça do Trabalho o salário relativo ao período em que continuou como responsável técnico e indenizações por danos morais e materiais. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, capital, aceitou o pedido. Segundo o TRT, na extinção do contrato de trabalho, o empregador tem obrigação legal e moral de excluir o nome do profissional como responsável técnico. Outro aspecto considerado foi a condução negligente do problema, já que a companhia não deu nenhum respaldo ao engenheiro. Com a decisão do regional, a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 2ª turma, ministro Sérgio Pinto Martins, ressaltou que o recurso apresentado pretendia reformar a sentença do TRT com base em fatos diferentes do que havia sido analisado. Ainda segundo o ministro, para se chegar a conclusão diferente, seria necessário a reanálise de provas do processo, o que não é permitido pela jurisprudência do TST. Reestruturar e fortalecer o cadastro único. Esse é o objetivo do acordo celebrado pela Advocacia Geral da União, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a Defensoria Pública da União. As informações com o repórter Tássio Ponce de Leon. A assinatura do documento vai aprimorar o acesso da população mais vulnerável a programas sociais, como o Bolsa Família. O acordo também prevê um cronograma de ações para o primeiro semestre de 2023, incluindo uma busca ativa de pessoas em situação de miséria e a exclusão de todos aqueles que não atendem aos requisitos legais. Ainda está previsto o repasse de mais de 190 milhões de reais ao Distrito Federal, aos estados e municípios, a fim de reerguer a rede descentralizada da assistência social. Porque aqui nós não estamos tratando só de sistema, cadastro, processo e ato administrativo. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de pessoas que precisam e precisam muito do amparo do Estado. De um lado, o efeito prático é destravar, que nós estamos tendo um destravar, e um abrir portas para os mais pobres, e do outro lado, um destravar também para o caminho da legalidade, para o caminho do cumprimento das regras. O acordo foi celebrado no âmbito de ação civil pública movida pela Defensoria Pública da União. A DPU questionava o prazo final estabelecido pela gestão anterior do governo federal para os cidadãos atualizarem o CAD único, sob pena de cancelamento dos benefícios. Para o órgão, eventual interrupção representaria ofensa direta à dignidade da população mais pobre. Por todos esses motivos, o momento de hoje é um marco de uma série de outros atos que vão envolver a Defensoria Pública da União, o Ministério e a Advocacia Geral da União, na busca de soluções extrajudiciais para a garantia do acesso à justiça à população, preservação e proteção dos direitos fundamentais e das garantias. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você.